versículos 1 a 5, nós vamos ler. Como que você é? Você é uma pessoa que é organizada, que gosta de organização, ou você é uma pessoa bagunçada, que bagunça todas as coisas, que deixa tudo bagunçado? Tem gente que diz que no meio da bagunça ele consegue se achar, né? Que às vezes é melhor deixar as coisas bagunçadas, porque é uma bagunça organizada, né? Tem pessoas que são assim, eu acho que eu me incluo nisso também, né? Mas Deus, Ele não gosta das coisas bagunçadas. Deus gosta das coisas certas, cada coisa no seu devido lugar. E nesse trecho que nós vamos ler de Gênesis 1 a 5, nós vamos ler como Deus está colocando as coisas no lugar aqui. E nesta narração aqui do primeiro dia da criação da luz, nós vamos ver que Deus, Ele vai realizando as coisas em etapas. E nós vamos ver aqui a primeira etapa, que seria a observação. Ele observa as coisas, depois ele cria a luz, e depois ele faz uma pausa para o segundo dia. Então nós vamos ver estas etapas da criação de Deus no primeiro dia. Vamos ler Gênesis 1, de 1 a 5. Convido os irmãos a ficarem em pé novamente para lermos a palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, porque Tu criaste a luz, Tu criaste, Senhor, todas as coisas, Tu nos criaste, Tu criaste a natureza, Tu nos deste, Senhor, a oportunidade de vivermos, e Tu nos colocaste à prova, para que nós pudéssemos mostrar se somos obedientes ou não. Senhor, nós reprovamos, assim como Adão e Eva, nós também, Senhor, em nossas próprias vidas, em nossas próprias decisões, temos reprovado diante do Senhor. Mas obrigado porque o Senhor mandou Jesus para nos salvar. Obrigado porque Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E, Senhor, no momento em que nós estamos lendo a Tua palavra e meditando sobre este primeiro dia da criação, que o Senhor possa nos ajudar a entender. O Teu Espírito, Senhor, nos ensine, para que possamos entender como colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido da Tua palavra. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, podeis assentar. Deus, Ele vai realizando as coisas, então, por etapas. E a primeira etapa que nós vemos aqui é a observação. Deus observou a situação da terra e viu que a situação era caótica. É isso que diz nos versículos 1 e 2, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quando diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, é como se estivesse dizendo, é como se tivesse ali um sobrevoo nas condições. É claro que Deus não precisa disso. Se fosse um de nós, para observar alguma coisa que está caótica, que está tudo bagunçado, como, por exemplo, no caso do Neemias, quando ele foi observar as muralhas de Jerusalém, que estavam todas, tudo queimado, tudo destruído, ele
ele não tinha drone, né? Mas se ele tivesse um drone, ele colocaria um drone no ar, né? E ele observaria tudo, né? Ele foi fazendo isso, mas só que ele montou numa mula, né? Num jumento, e ele foi andando, né? E passando de lugar para lugar, vendo como estava, porque a situação estava caótica. Então, se ele tivesse um drone, ele provavelmente faria isso, ele faria um sobrevoo e ele então observaria tudo. Então, quando diz aqui que Deus estava observando a terra, nos dá essa imagem, né? Como se ele estivesse olhando de cima e vendo que tudo estava caótico, a terra estava sem forma e vazia. Era assim que estava no princípio, e Deus, então ele começa a colocar em ordem a partir daí. Sem forma e vazia, essa expressão significa o caos, significa uma coisa caótica. Era assim que estava a terra, e como Deus não gosta disso, então ele começa a pôr tudo em ordem, e aqui nós vemos então o primeiro dia da criação. Por causa do pecado do homem, né? Avançando um pouco aí, né? Depois Deus vai criar a natureza, e depois Deus vai criar o homem e a mulher, e o homem vai cair em pecado. E olhando mais para frente na história, a gente vê na história de Israel, por exemplo, como Deus lida com esse povo, um povo que está sempre caindo em pecado, sempre reclamando, sempre murmurando. A gente vê então que na história do homem tem sido assim, e o homem ele está sempre se afastando de Deus, sempre no pecado, e Deus já estabeleceu um dia de juízo, um dia em que ele vai julgar a humanidade. Então, por causa do pecado do homem, por causa de tudo o que o homem tem feito, da loucura de se afastar de Deus, de pecar contra Deus, um dia a terra vai voltar a ser dessa forma, vai voltar a ser caótica. Por enquanto ainda nós temos as coisas mais ou menos no lugar, como Deus as colocou, como Deus começou a arrumar ali desde o primeiro dia da criação. Mas nós temos uma profecia, por exemplo, lá em Jeremias, capítulo 4, 22 e 23, que diz o seguinte, que deveras o meu povo está louco. É assim que Jeremias fala em Jeremias 4, 22. O povo está louco, já não me conhece. São as palavras de Deus. Deus é que está falando. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Então, essa é uma profecia. Ele estava se referindo aqui, certamente, ao que ia acontecer com a nação de Israel, porque Jeremias ele prega, o ministério dele é pouco antes de ser o povo ser levado para o cativeiro de Babilônia. Então ele está falando desse caos que ia se tornar ali a Jerusalém, mas ele está também falando do que vai acontecer no final. Nós sabemos que existe a profecia, por exemplo, de Pedro, que fala que Deus está reservando o mundo para o fogo, né, para a destruição por fogo. O mundo não vai acabar em dilúvio, como teve no tempo de Noé, mas está reservado para o fogo. Então, Deus vai olhar, né, Deus já está falando isso, porque para Deus tudo é presente. Então ele está falando, eu olhei e vi, olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia. Essa expressão que Jeremias usa aqui é a mesma que está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. A terra sem forma e vazia. Por enquanto, ainda nós temos alguma ordem, a natureza ainda está mais ou menos conforme Deus arrumou. Existe lá aquela que nós chamamos de ecologia, né? Ecologia é tudo no seu lugar, tudo acontecendo, né? A cadeia alimentar e todas essas coisas, mas
a natureza não está exatamente do jeito que Deus arrumou, né? Temos ali algumas coisas ruins, como por exemplo diz lá em Romanos capítulo 8, 22, diz que nós sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então a natureza está sofrendo por causa do pecado do homem. O homem está causando isso na natureza. Nós tivemos nesse final de semana, infelizmente, um fato trágico ali no Texas, nos Estados Unidos, no sul do Texas. Por enquanto, eles sabem que houve pelo menos 67 mortes numa enchente, né? O rio Guadalupe, ele subiu assim rapidamente, né? Em poucas horas ele subiu e chegou a 9 metros de profundidade, né? E assim, em poucas horas, e não deu tempo das pessoas reagirem. E um lugar mais atingido foi um acampamento chamado Camp Mystic. É um acampamento cristão para meninas, né? Porque é época de férias, e lá nos Estados Unidos é verão, aqui é inverno, lá é verão, e é a principal férias do ano das crianças, e muitos pais mandam as crianças para esses acampamentos. Então, infelizmente, foi uma grande tragédia ali. Havia 750 meninas, é um acampamento de meninas ali, e muitas pessoas morreram. Entre esses que morreram, muitos eram adultos, e havia 21 crianças, pelo menos 21 crianças desses 67 que morreram, e ainda pode ser que provavelmente haverá notícia de mais mortes ali. Então nós vemos que a natureza, ela com certeza não era esse o plano de Deus para a natureza. E essas coisas acontecem de vez em quando, vem uma tempestade repentina, vem uma chuva de granizo, um terremoto, e essas coisas acontecem. E tudo isso é por causa do pecado do homem. Deus, ele ainda está olhando, assim como Deus no início, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, estava observando aquele caos que estava a terra. Deus está ainda observando, Deus ainda está lá no alto, olhando para os homens, e o que ele vê aqui é também um caos. Não é um caos completo, porque o Espírito de Deus está trabalhando no coração das pessoas. Há muitos que estão procurando viver pela vontade de Deus, e nós estamos incluídos nisso, pela graça de Deus, porque estamos aqui justamente tentando fazer o que nós cremos que Deus quer que nós façamos, que é adorá-lo, que é procurar saber a sua vontade, para praticarmos a sua vontade. Mas, no geral, quando Deus olha lá de cima, o que ele vê é um caos. Como diz em Salmos 14, 1-3. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. E é citando esse versículo que Paulo diz lá em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus está olhando e ainda ele está vendo um caos, que ele vai arrumar no seu devido tempo. Segunda etapa da criação aqui, desse primeiro dia, Deus criou a luz. Ele criou a luz e nesse mesmo momento ele separou o dia e a noite. Ele chamou as trevas de noite e ele chamou a luz dia. Então essa foi a segunda etapa aqui, nesse primeiro dia, como vemos nos versículos 3-5. Gênesis 1, 3-5. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Simples assim. Deus fala e as coisas acontecem. Deus não precisa fazer
Deus não precisa gritar, Deus não precisa fazer gestos, Deus não precisa fazer alguma coisa estrondosa. Ele simplesmente fala e as coisas acontecem. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Então Deus começou a colocar ordem ali naquele caos, e a primeira coisa que ele criou foi a luz. Em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 29, num poema de Davi, ele diz o seguinte: Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Deus, Ele faz isso conosco, Ele derrama luz nas nossas trevas. Deus é a nossa lâmpada. Se nós não estivermos com Deus, nós estaremos em trevas. A morte, para nós, é um lugar de trevas. E é um lugar para onde todos nós estaremos caminhando. É claro que nós, como cristãos, cremos que quando nós morrermos, vamos estar melhor do que hoje. Vamos estar com Jesus e tudo vai estar bem. Mas se eu perguntar para vocês, quem quer morrer hoje? Levanta a mão. Eu acho que isso aconteceu uma vez numa reunião de jovens, né, que eu participei. Eu ainda não era convertido, né? E a pessoa que estava falando ali na frente, ele falou: quem quer ir para o céu? Todo mundo levantou a mão, né? E aí ele falou assim: quem quer ir para o céu hoje? Ninguém levantou a mão, né? Porque realmente é um lugar desconhecido. Nós procuramos evitar a morte a qualquer custo, não é? Nós sentimos uma dor, nós vamos ao médico, nós queremos um remédio para aliviar essa dor. Se nós vemos ali um acidente, nós ficamos preocupados, né? E nós queremos evitar. Se nós vemos alguma coisa que está oferecendo perigo, nós nos afastamos, nós nos desviamos, porque a morte para nós é uma coisa desconhecida. Nós não sabemos como que é. Nós sabemos que pela fé, né, vai ser um lugar bom, mas só de pensar na morte nós sentimos arrepio. E é assim que Jó falou em Jó capítulo 10, versículos 20 e 21, ele disse o seguinte: não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte. Jó estava vendo se aproximar a morte, e ele estava pedindo para Deus: Deus, dá um alívio aí para mim, deixa que eu tenha um pouco de alento, antes que eu vá para aquele lugar de trevas. Será que Jó não acreditava na ressurreição? Ele acreditava, ele disse, foi ele que disse, né, que Deus, ele ia retornar, né, ele ia ressuscitá-lo. Ele não falou essa palavra, mas ele disse, num dos seus discursos, que Deus ia fazê-lo reviver. Mas ele não queria ir para aquele lugar de trevas, sem ter antes um alento. A morte para nós é um lugar de trevas. Mas enquanto nós temos vida, enquanto Deus nos dá vida, nós podemos nos beneficiar da luz que Deus nos deu, da luz que Deus criou. E Ele quer que nós aproveitemos esta luz. E nós temos na palavra de Deus a nossa luz hoje, a nossa luz espiritual. Nós conhecemos bem aquele versículo lá em Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Mas quando Jesus estava falando com o mestre Nicodemos, ele revelou uma coisa importante. Ele disse para ele, em João 3,19: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, os homens, em vez de aproveitar a luz que Deus nos dá, eles amaram as trevas.
Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más, e eles querem praticar as suas obras, e a luz atrapalha. Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 5 a 8, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Revistamo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Então, para andarmos na luz, para nós sermos sóbrios, uma das proteções que nós temos que ter é a couraça da fé e do amor. A irmã compartilhou mais cedo que Deus nos consola para que nós consolemos outras pessoas, que Deus está sempre falando para que nós olhemos em redor, olhemos para as outras pessoas. E isto nos ajuda mesmo, porque aqui diz que a couraça da fé e do amor. O que é o amor, né, se não é o amor por outra pessoa, né, pelas pessoas ao nosso redor, pelo nosso próximo. E o pastor Alder sempre dizia, né, nós não esquecemos nunca que ele falava muito no final da sua vida, 1 João 1,7. Alguém decorou esse versículo? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Se você ainda não decorou, eu aconselho que decore, né? Então, andarmos na luz significa que nós temos que manter comunhão uns com os outros. E o pastor Alden sempre nos exortava, dizendo isso, que você não pode ter comunhão se você ficar em casa, você precisa vir na igreja, então, e precisa ter comunhão com os irmãos. E se nós fizermos isso é porque nós estamos andando na luz, senão nós estaremos mentindo, porque estaremos andando nas trevas. Hoje nós temos muita iluminação artificial, e inclusive é por isso que nós estamos fazendo o nosso culto aqui à noite, porque senão nós teríamos que fazer mais cedo, enquanto houvesse luz. Ou então a gente colocaria, né, aquelas lamparinas, né, aquelas coisas lá, mas é meio perigoso, né, porque o Eutico caiu da janela, né, quando o Paulo estava pregando até muito tarde, e aquela lamparina, aquela fumaça lá, deve ter deixado ele intoxicado, né, o Eutico estava sentado na janela e caiu ali, né. Mas as pessoas aproveitam, as pessoas que querem andar nas trevas, eles aproveitam muito a iluminação artificial, né? Há muitas cidades que são bem iluminadas, né? Como Dallas, né? Lá nos Estados Unidos, Nova York, Hong Kong, Tóquio, Londres, Paris, né? São cidades que parece que nunca dormem, né? Nunca se apagam. E as pessoas então que querem praticar obras contrárias à vontade de Deus, se aproveitam disso, porque eles gostam de fazer isso nas madrugadas. E eles acham que tem luz, mas na verdade eles estão andando nas trevas. Então essa foi a segunda etapa, quando Deus criou a luz, e Ele então fez a separação entre o dia e a noite. E a terceira etapa é uma pausa. Deus fez uma pausa. Porque aqui diz, no final do versículo 5, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Os judeus, eles ainda contam assim, né, os dias, ele começa pela noite, não é como nós, que contamos amanhã primeiro e depois a noite. Eles contam primeiro a noite e depois a manhã. Então teve a tarde e amanhã o primeiro dia. Então passou a tarde, passou a manhã e foi o primeiro dia. Aqui não diz que Deus descansou, né, porque ele fala,
A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e ele descansou no sábado. Ele descansou um dia inteiro, uma tarde e uma manhã inteira. Mas, como diz aqui, houve tarde e manhã o primeiro dia, parece que Deus fez uma pausa. Parece, dá a entender que Deus fez uma pausa antes de começar o segundo dia, antes de começar a criar as coisas que ele fez no segundo dia. Deus, ele gosta de fazer as coisas no seu tempo. Deus tem o tempo certo para fazer. Ele poderia ter criado tudo no primeiro dia, né? Ele poderia ter falado: haja luz, haja animais na terra, haja peixes no mar, haja os luzeiros, né? Ele podia falar tudo isso no primeiro dia, mas ele não quis. Ele preferiu fazer essa pausa e cada coisa ao seu tempo. No primeiro dia ele só criou a luz e fez a separação entre a luz e as trevas. E aí então ele faz essa pausa. Em cada ato da criação ele faz essa pausa. Então, se a gente for continuar lendo, a gente vai ver que sempre, né, houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia, e assim por diante. E Deus, ele quer que nós façamos assim também. Ele quer que nós façamos cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu devido tempo, e que nós vivamos cada dia no seu ciclo. Cada dia é um ciclo da nossa vida. E Ele quer que nós vivamos cada dia por sua vez e sem termos, sem atropelarmos as coisas, sem ficarmos ansiosos com o que vai acontecer no outro dia. Cada dia é uma nova oportunidade para nós. E também, se nós acordarmos, se nós dormirmos hoje e acordarmos amanhã, é porque Deus teve misericórdia de nós. É assim como diz em Jeremias 3, 22 e 23. Ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então, cada dia que você acorda, é uma nova oportunidade para você viver para Deus, para você fazer a vontade de Deus. Jesus fala no Sermão da Montanha, em Mateus 6,34, bem lá no finalzinho, ele diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus não diz que vai ser tudo bem todos os dias, que todos os dias vai ser maravilhosos, todos os dias serão maravilhosos. Pelo contrário, ele enfatiza que cada dia tem os seus cuidados e cada dia tem o seu próprio mal. E nós temos que lutar contra esse mal todos os dias. Tem gente que gosta de dizer assim: a gente tem que matar um leão cada dia, não é? Quando está se referindo geralmente ao trabalho, né? Que trabalho é uma coisa difícil e você tem que matar um leão cada dia. Mas é assim mesmo. Cada dia tem os seus cuidados, cada dia tem o seu próprio mal, mas você tem que se focar, você tem que pensar nesse dia. Às vezes nós temos que enfrentar muitos dias, muitos meses, ou até mais tempo nós temos que enfrentar tribulações por causa do nosso pecado. Tudo que acontece em nossas vidas, as doenças, as tribulações, as dificuldades, é por causa do nosso pecado. Aí mas você pode dizer: mas eu estou buscando a Deus, eu estou servindo a Deus. Claro, mas está 100%? Não está. Com certeza não está. E os pecados do passado? Mas Jesus já perdoou. Jesus, ele lavou os meus pecados na cruz. Ele esqueceu os pecados. Ele esqueceu? Não. Mas ele perdoou. O nosso pecado é perdoado, mas as consequências do nosso pecado, muitas vezes nós temos que suportar essas consequências. Então, quando tem uma outra passagem na Bíblia que Deus fala assim, as pessoas estavam se queixando, né? E Deus fala para as pessoas: vocês estão se queixando
de mim, né, porque vocês estão passando por tribulações, vocês têm que se queixar dos seus pecados. Então nós temos que nos queixar quando você acha que Deus está pegando pesado com você, né, e as coisas estão difíceis, né, se queixe, queixe-se, né, do seu pecado, porque é o seu pecado que causa tribulação. E às vezes não é o nosso próprio pecado, mas é o pecado de outros. Às vezes o pecado de outros é que estão nos afetando, assim como o nosso pecado afeta toda a natureza, toda a criação. Mas é o pecado do homem. E mesmo assim, mesmo que nós tenhamos que enfrentar meses, dias, anos de tribulação, Salmo capítulo 30, versículos 4 e 5, nos dá um alento, porque ele diz o seguinte: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Não significa que você vai dormir hoje e amanhã você vai estar alegre. Pode ser que não. Pode ser que a tribulação vai continuar. Tem até um livro que um dia eu gostaria de ler. Achei o título interessante, né? O livro diz assim: quando a alegria não vem pela manhã. Não sei de quem é, eu estou lembrando agora, mas eu achei o título bem interessante. Mas o que a gente vai fazer quando a alegria não vem pela manhã? Vem mais tribulação. E isso acontece com os cristãos. Aconteceu com os pais das crianças que estavam no acampamento lá no Mystic Camping, lá no Texas. E muitas crianças morreram, muitos adultos morreram, e os pais estão desesperados. As coisas acontecem. Mas, em outro lugar, Paulo fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então nós temos que ser fiéis, como o Rafael falou, né? Nesse ano e meio que está no Brasil, né? Muitas coisas aconteceram. Se o Rafael for pensar desde o primeiro dia que ele chegou até hoje, como Deus o abençoou, né? Como Deus tem protegido, né? E dado bênçãos. Mas resolveu tudo? Não, né? Não resolveu tudo. Ainda tem tribulações, ainda tem os parentes lá, ainda tem os filhos, os pais, né, os familiares lá, e tem muitas outras coisas do dia a dia, e todos nós temos nossas dores, nossas tribulações, mas só que tudo isso um dia vai acabar, mas o favor de Deus, ele dura a vida inteira, e esse favor e esta vida inteira é uma vida eterna com Deus. Hoje, esse dia, agora mesmo, pode ser o dia da sua salvação. 1 Coríntios 6, 1 e 2 diz assim: nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Cada dia é uma oportunidade. Cada dia você pode ser salvo. Cada dia você pode buscar a Deus. A salvação, quando nós recebemos Jesus, quando nós cremos em Jesus e recebemos o Espírito Santo, nós somos salvos. E Deus não nos abandona. Eu falei o versículo errado na semana passada. Eu falei João 6,47, mas é João 6,37, né? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, nossa salvação é para sempre. Mas só que a salvação, ela precisa ser desenvolvida a cada dia. Como diz em Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Cada dia é uma oportunidade e cada dia é um dia de luta, de lutar contra o mal,
de fazer a vontade de Deus e buscar a vontade de Deus. Hoje é uma oportunidade para você mostrar a sua fé. É para você buscar a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos assim. Deus não gosta das coisas bagunçadas. Como que está a sua vida? Está tudo certo? Está mais ou menos? Ou será que está tudo bagunçado? De qualquer forma, Deus quer iluminar o seu caminho. Ele quer te dar luz. Ele quer que você busque a sua presença, a presença de Deus, diariamente, todos os dias. Jesus disse em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. E Deus, Ele está observando você. Ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe o que você faz, Ele sabe o que você vai fazer, Ele sabe o que você fez, Ele sabe tudo sobre você. Ele está lá de cima te observando. E Ele quer colocar ordem na sua vida. Ele quer que tudo esteja no seu devido lugar. Mas Ele só vai fazer isso se você permitir. Se você deixar Ele entrar na sua vida. Deixar o Espírito Santo entrar na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos passar para a ceia do Senhor.